Olá pessoal, tudo bem? Bons estudos. Nesse vídeo eu quero trazer dois assuntos para vocês, tá? Um é sobre perdas, que a gente viu lá no vídeo 28, mas lá estava ligado a perdas no processo de produção. Então aqui é um pouquinho mais amplo essa conversa. O segundo assunto é sobre arbitramento do estoque, para aquelas empresas que não têm a contabilidade de custo integrada à contabilidade financeira. Então vamos ao primeiro assunto, que é perdas. Então vamos lá, considera-se como integrante do custo as perdas e quebras razoáveis, veja a palavra razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da atividade ocorridas na fabricação. Então pode acontecer lá no momento que está fabricando isso, né, você prensou uma matéria-prima de forma errada, no transporte, no manuseio, então digamos que se esteja movimentando lá dentro da fábrica mesmo, dentro da empresa lá, e de alguma forma se deteriorou, estragou, bem como as perdas e quebras de estoque por deterioração. Lembrando que tem algumas empresas que elas trabalham com produtos que são perecíveis, na área de alimentos, por exemplo, né? Obsolescência, que é a defasagem tecnológica, às vezes você tem um produto que o mercado já não aceita mais porque é obsoleto, ou pela ocorrência de riscos não cobertos por seguros. Porque se tiver seguro, você vai emitir uma nota fiscal contra a seguradora. Então é aqueles casos que não tem seguro. Desde que comprovadas por laudos ou certificados emitidos por autoridade competente. Quem é essa autoridade competente? É a autoridade sanitária, corpo de bombeiro, autoridade fiscal, etc. Então, assim, não é um laudo emitido por qualquer um. Tem que ser uma autoridade competente, que identifique as quantidades destruídas ou inutilizadas e as razões da providência que foi feito, né? Então, dessa forma, se a pessoa jurídica possuir laudo da autoridade fiscal atestando a deterioração do produto, a baixa do estoque se dará em contrapartida à conta de custos com perdas de estoque na conta, no grupo contas de resultado. Bom, entretanto, se a pessoa jurídica não possuir laudo, a baixa de estoque se dará em contrapartida da conta de despesas indedutíveis. O que são despesas indedutíveis? São aquela uma que não reduz o teu lucro para efeito de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, se for uma empresa, por exemplo, que está pelo lucro real, tá? Esse valor ele é apresentado lá no LALUR, no livro de apuração do lucro real, em contas de resultado. E a comprovação, como é que se dá? A lei não estabelece a forma de comprovação das perdas normais, mas a fiscalização tem exigido que essas perdas sejam comprovadas de alguma forma, e o Conselho de Contribuintes tem endossado essa exigência. Então, traduzindo, tem que fazer, tá? Tem que ter o laudo de comprovação para poder considerar como perdas que têm benefícios. Um exemplo aqui, tá? Então, vamos supor que uma empresa tenha adquirido mercadoria no valor de R$10 mil, com ICMS de 17%, poderia ser 18%, poderia ser 12%, dependendo do enquadramento tributário dela. E vamos supor ainda que essa mercadoria não tenha seguro e tenha se perdido por deterioração, e não havendo venda de sucata ou resíduo decorrente da sua imprestabilidade. Então, digamos que você fabrica lá biscoito e por acaso molhou esses biscoitos e você tem que jogar fora. Então, não dá para vender nem como sucata. Então, como é que faz o lançamento? Então, na entrada não tem muito segredo. É aquilo que a gente já conhece: debita o estoque de mercadoria lá no ativo circulante, debita ICMS a recuperar ou a compensar e credita fornecedores. No momento da perda, então, como é que ficaria então? Eu tenho que, esse ICMS que está a compensar, então, eu vou debitar custo de perda do estoque, que é 8.300, que é aquele valor que eu tinha dado ingresso a ele, né? E vou ter que acreditar esse estoque de mercadoria para poder sair, então eu debito custo e credito estoque. E também vou acreditar ICMS a compensar, porque eu deixo de ter direito a essa compensação de crédito aqui também. Se for sem laudo, o que muda? O ICMS da mesma forma. O que muda é que ele deixa de ser custo com despesa de estoque normal, ou seja, vai deduzir o teu lucro e você vai pagar menos imposto de renda e contribuição social, se for o caso de enquadramento da empresa dessa forma. E se for sem laudo, ele entra como despesas indedutíveis. Então, se é despesas indedutíveis, eu não tenho o benefício, então, tributário disso, né? Porque eu não tenho como comprovar isso, ok? Bom, então vamos lá ao nosso segundo vídeo. Bom, o nosso segundo assunto, então, é arbitramento. Está gravando? Sim.
Bom, o nosso segundo assunto, então, é arbitramento do valor do estoque de produtos acabados e em elaboração, aqui não um produto em processo. Então, vamos lá. Então, caso a escrituração do contribuinte não atenda os requisitos básicos, ou seja, não tenha a integração da contabilidade de custos com o resto da escrituração, normalmente são empresas menores, empresas de menos estrutura física, né? Então, como é que é avaliado? Então, primeiro nós vamos ver produto em elaboração, o nosso famoso produto e processo. Como é que a gente faz a avaliação dessas empresas, então, que não têm a contabilidade de custo integrada? Então, a regra do imposto de renda diz assim, ó, você pode considerar 1,5 vezes o maior custo da matéria-prima adquirida no período base, ou seja, 150%, ou 80% do produto acabado, desse produto acabado. E o produto acabado, como é que seria então? O produto acabado ele é 70% o maior preço de venda do período base. Então eu parto, veja só, o produto acabado, eu olho em direção à saída do meu produto, ao preço de venda. Então eu considero o seguinte, se a minha mercadoria eu vendo um produto eu vendo por R$100, eu considero que o meu produto acabado então vale 70%, tá? Sem inclusão do IPI, mas com ICMS incluso. Bom, a utilização desse critério apresenta grandes distorções na apuração do resultado, uma vez que a porcentagem de 70% é bastante elevada. Nesse caso, ele supervaloriza o estoque de materiais em processamento e de produtos acabados no encerramento do período base. Essa supervalorização, em algumas situações, poderá fazer com que o custo do produto vendido, o CPV, apresente-se negativo. É estranho, fica estranho isso. É comum o CPV apresentar valor negativo quando existir grande quantidade de estoques de produto acabado em decorrência de vendas reduzidas. Então, aquele caso que a empresa está produzindo bastante, cai as vendas, mas ela não para a produção, então, nesse caso, o CPV ficaria negativo. E aí, se fica negativo, como é que eu apresento ele no meu DRE? Então, neste caso, o CPV deverá ser considerado, então, a zero, tá? Então, se o CPV é negativo, então, você avalia como zero. E como é que eu avalio, então, o estoque por arbitramento do produto acabado, no maior preço de venda? Então, no caso de avaliação do estoque de produto acabado pelo critério de arbitramento, a determinação do maior preço de venda em algumas situações tem causado algumas dúvidas para a valorização do estoque. Bom, então, quando se faz a referência no regulamento do imposto de renda, né, tem o de 1999, tem atualizações disso também, portanto, está sempre observando essa atualização, quem está trabalhando com isso. Com relação à expressão, maior preço de venda do período de apuração. Então, pode ocorrer, por exemplo, que determinado produto não tenha sido vendido no período de apuração. E se eu não vendi, qual é a minha referência então? Então, neste caso, embora a realização do imposto de renda seja omissa, entendemos que poderá ser utilizado como parâmetro o maior preço de venda praticado no período imediatamente anterior. Então, se eu não tenho no período de apuração, eu pego do período anterior. Então, aí é o seguinte, se eu tenho, por exemplo, a questão de inflação, né? Um aumento, um regime inflacionário, isso vai alterar bastante a forma como eu avalio. Então, a situação adquire maior grau de complexidade no caso de produto novo, que não foi vendido. Em princípio, poderíamos afirmar que o produto novo seria avaliado a custo zero, uma vez que não existe parâmetro para aplicarmos a regra de arbitramento. Entretanto, entendemos que nesse caso deve existir um procedimento lógico, buscando inclusive o preço referido do produto no mercado. Então, se você não tem esse produto, você é a primeira vez que você está vendendo, você pega o preço da concorrência. Ao nosso ver, esse referencial estaria correto. A questão apresenta ainda mais complexa quando se tratar de produto novo e inédito. Então, você criou um produto que ainda o mercado não está trabalhando com ele. Ou seja, não tem referencial no mercado. Nesse caso, ao nosso ver, a valorização desse produto poderia ser feita com base nos custos da matéria-prima, ou seja, lá na origem, tá? Utilizado na fabricação. Eu estou olhando pela entrada daí. De qualquer modo, e diante da omissão da legislação do imposto de renda, recomendamos que seja formulada consulta ao fisco. Então, os critérios impostos pela legislação são arbitrários. Ele visa, então, penalizar as empresas que não mantêm uma contabilidade adequada de custos, então não sendo aceitáveis para fins contábeis pelas distorções que provocam no resultado da empresa. Então, veja esse exemplo.
Digamos que uma mercadoria tem R$100 de preço de venda e o custo da matéria-prima 45. Então veja que eu estou falando das duas pontas, a entrada da matéria-prima 45 e o preço de venda que eu fabrico. Vamos aos valores intermediários, então, que é o produto em processo, que é aquela mercadoria que está lá na fábrica, que ainda não foi transferido para acabado, e o próprio produto acabado. Então veja só, como é que eu avaliaria então o produto em processo? De duas formas. Ou 150% o valor da matéria-prima, então veja como é que ficaria o cálculo aqui, ó. Então, se minha matéria é 45 e eu multiplico por 1,5, então, nesse caso, se eu fosse usar ele como referência, eu estaria avaliando ele a 67,50. A outra forma de avaliar, então, é 80% do meu produto acabado, ou seja, eu preciso avaliar meu produto acabado para depois ter referência para fazer o produto em processo. Então, veja como é que fica, 80%. Então, tanto de uma forma como outra vai dar uma pequena diferença no valor, tá? E o produto acabado, eu uso 70% como referência o meu preço de venda, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, produto processo, qual que eu uso? Um ou outro, né? Eu tenho que definir qual que eu pretendo utilizar, porém eu não posso ficar usando, alterando esse critério, porque isso mascara a minha tributação para efeito de tributação de lucro, né? Sobre o lucro, tá? Então eu não posso ficar mudando de critério, tá? Bom, então dessa forma eu consigo fazer a avaliação dos meus estoques. Agora, lembrando que as empresas que têm custo integrado com a contabilidade, aí não, vai ter que usar o custeio para absorção, como você já conhece. Então, esses aqui são casos especiais para as empresas que não têm um sistema integrado de custos com a contabilidade financeira. Ok? Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.